Meu nome é Benjamin. Estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Web. O tema de hoje é O Novo Nascimento de Israel, parte 1. Um irmão em Cristo chamado Georg Renker descreveu a tarefa dos crentes nos fins dos tempos em um resumo muito detalhado, porém conciso. Com a sua permissão, estarei lendo um trecho do seu livro O Novo Nascimento de Israel. Atos 3, verso 21. Yeshua, o Messias, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Índice das Escrituras. Primeiro, explicação dos termos. Segundo, como Yeshua caracteriza os seus. Terceiro, Amós e Tiago, Oséias com Paulo e Pedro. Quarto, Efraim é acrescentado a Judá. Quinto, o Salvador vem como rei. Sexto, o casamento. Sétimo, a comissão. Primeiro, explicação dos termos. Jacó, filho de Isaac, foi chamado de Israel por Deus após a Batalha de Jaboque. Gênesis 32, 28 e 29. O nome do pai representa todo Israel, isto é, toda a casa de Jacó e todo o povo de Israel. Uma expressão para todo o Israel é também o tabernáculo de Davi. Davi governou sobre todo Israel. Após a apostasia de Jeroboão da casa de Davi, as 10 tribos do reino do norte foram chamadas de Israel, e o reino do sul, composto por Judá e Benjamim, foi chamado de casa de Judá ou Judeia. Veja 1 Reis 12, 12 ao 24. Mesmo após a dispersão pelos romanos em 70 d.C., os judeus mantêm sua identidade, isto é, o seu nome. Depois que o direito de primogenitura passou para José ou Efraim, segundo 1 Crônicas 5:1 e 2, e Jeremias 31:9 e Gênesis 14, 19 e 20, o reino do norte é chamado de Israel, a casa de José ou Efraim. Como uma grande proporção dos gentios é Efraim, para isso Gênesis 48, verso 9 precisa ser entendido quantitativamente, Efraim muitas vezes também se enquadra no termo coletivo gentios, que segundo Oséias 1, verso 9, não é o meu povo. Nas escrituras sagradas, o termo igreja refere-se à reunião de todo Israel ou de partes dele em diferentes lugares. Na nova aliança, a igreja é compreendida como a reunião de todos os santos da Judeia e do mundo, ou de parte deles. Não há nenhuma indicação na Bíblia de que a igreja dos gentios deva ser separada da igreja dos judeus. Romanos 11 apenas descreve o deslocamento dentro do povo de Deus ao longo dos séculos. Os ramos são arrancados ou enxertados. A raiz e o tronco da oliveira, porém, permanecem. Yeshua fala 2 vezes sobre a igreja, em Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17, ou sobre o reino de Deus. Ele também o define claramente em Lucas 16, 16, onde diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Nos últimos dias, antes do retorno do Senhor, a igreja de Yeshua deve aprender a desviar o olhar de si mesma para ele e para o reino de Deus que ele está construindo, tanto espiritual quanto geográfica e praticamente. Mateus 6, 33. Aqueles que fazem parte, Ezequiel 37, 16, Levítico 19, 34 e João 17, 20. A definição de cristão é discípulo de Yeshua, segundo Atos 11, 26. 1 João 5,12 diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Não aquele que tem uma religião, mas aquele que tem o Filho e nasce de novo da água e do Espírito tem a vida. João 3,5, João 14,6 e 26. Jeremias 31, verso 33 e Zacarias 4, 6.
por meio da fé em Yeshua, a morte espiritual de Gênesis 2,17 é encerrada. Veja também Romanos 9:33. Portanto, não se trata de teologia da substituição, uma teoria de conspiração, nem de uma solução espiritual de dois estados, ou a euforia israelense. Tampouco se trata de doutrinas do arrebatamento ou de religião que não existirá mais no final. Veja Apocalipse 18, Ezequiel 20:18 e Isaías 2:17. Isso deve ser um alerta. Yeshua diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, ou seja, a Ele, não ao seu próprio caminho. Isaías 53, verso 6. E eu lhes dou a vida eterna. João 10, 27. Ezequiel 34, 11 ao 31. O povo de Deus, a igreja, Israel, a noiva de Deus, no final consistirá apenas dos santos, daqueles que nasceram espiritualmente de novo. Isaías 60, 21, Gálatas 6, 15, 16 e João 3, 3. Exatamente como dizem as Escrituras. A pergunta é: quem mais vai estar lá? Além do componente espiritual, há também um componente de linhagem. Está claro, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Romanos 9, 8. Segundo, como Yeshua caracteriza os seus? Mateus 15, 22 ao 28. Yeshua é enviado apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja também Amós 3, verso 2. Dos gentios, apenas aqueles que humildemente se submetem a esse fato e dão tudo de si para entrar, como mostra esse exemplo com a mulher cananeia e outros da Escritura, por exemplo também Ruth 1, 1 e 17, chegam ao reino de Deus. E no entanto, Yeshua diz, João 10, 17, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também me convém conduzir, e a elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Veja também Miqueias 2, 12 e 13. O aprisco do qual Yeshua fala é o reino do sul de Judá, onde ele cumpriu sua missão na época sob o domínio de Roma. A salvação vem dos judeus, João 4, 22 e Miqueias 5, 1. As outras ovelhas, A, não deste aprisco, isto é Judá, mas B, da casa de Israel, de acordo com sua missão, são obviamente as ovelhas da casa de Efraim, que estão espalhadas por todo o mundo após a conquista pela Assíria, em 722 a.C. Isaías 49, verso 6 diz: é muito pouco para mim que você, como meu servo, apenas restaure as tribos de Jacó e traga o restante de Israel de volta para mim. Eu farei de você uma luz para as nações, para que a sua salvação chegue até os confins da terra. Yeshua os reúne e constrói sua igreja, o seu reino. Jeremias 31, verso 20. Efraim, meu filho amado, tenho compaixão dele, diz o Senhor. Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. João 15, 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jeremias 16, 14, 15 e 21. Assim diz o Senhor, nos dias que virão, as pessoas não dirão mais: tão certo como vive o Senhor, que tirou Israel da terra do Egito. Mas assim, tão certo como vive o Senhor, que tirou Israel da terra do norte, a Síria, também Isaías 27, 12 e 13, e de todas as terras para onde os expulsou. Contudo, eu os farei voltar à sua terra, que prometi a seus pais. Portanto, eis que desta vez eu os levarei ao conhecimento. Farei com que sintam a minha mão e o meu poder, e então perceberão que Yahvé é o meu nome. Assim todo Israel será reunido.
Isaías 11:12 e Ezequiel 39, 21 a 29. Eles também incluem os crentes nas escrituras sagradas em Yeshua, ou seja, o chamado Antigo Testamento. Quando Deus disse a Eva, seu descendente esmagará a cabeça da serpente, ele deu a todas as pessoas a oportunidade de acreditar em um Salvador, em Yeshua, de acordo com o nível de conhecimento da respectiva época. Yeshua diz sobre Abraão, por exemplo, João 8,56, ele viu o meu dia e se alegrou. Moisés também dá testemunho dele, Deuteronômio 18, 15 ao 19. Nas escrituras sagradas, são mencionadas várias pessoas que pertencem ao rebanho do Senhor por causa da sua fé. Em sua carta aos Efésios, Paulo resume, Efésios 2, 13 ao 22, mas agora em Yeshua, o Messias, vocês, isto é, os cristãos gentios, ou seja, Efraim, que antes estavam longe, foram trazidos para perto pelo sangue do Messias. Porque ele é a nossa paz, o qual fez de ambos, crentes de Judá e de Efraim, um só, e derrubou a parede divisória da separação, removendo em sua carne a inimizade causada pela lei de mandamentos e estatutos, para fazer dos dois um novo homem em si mesmo, e para fazer a paz, e reconciliar os dois em um só corpo, com Deus por meio da cruz, depois de ter matado a inimizade por meio dela. E ele veio e proclamou a paz a vocês que estavam longe e aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, pois, já não sois estrangeiros sem nacionalidade, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Yeshua, o Messias, a pedra angular, na qual todo edifício está firme, crescendo para o templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. No próximo episódio, continuaremos com o folheto O Novo Nascimento de Israel. Sejam todos ricamente abençoados.